preciso partir. Será que tudo que eu preciso eu consegui colocar dentro desta mala? Será que a minha vida resume a uma mala? Mas preciso partir. É hora de ir. Meu nome é André dos Anjos, sou professor de teatro aqui da EMAC de Tapicerica da Serra. Na nossa videoaula de hoje, vamos falar um pouco sobre uma coisa importante que é a ação. Dramaturgia nos remete muito à questão da ação. Mas será que a ação se resume apenas à locomoção de um lugar para o outro? O que vem ser a ação no trabalho do ator? Será que por acaso, quando estou numa reflexão interior, pensando cada coisa que eu coloquei aqui dentro, cada detalhe, cada história que eu coloquei aqui, será que eu não estou em ação? É importante compreendermos que o ator ele tem um lado da ação exterior e interior. E muitas vezes o ator pode estar imóvel, parado, mas está constante em ação. A ação interior, ela nos motiva a ir cada vez mais longe, a aguçar. Principalmente ela preenche uma lacuna deixada pelo dramaturgo ou pelo diretor, que não pode ser compreendido apenas com palavras, mas às vezes com ação, e essa ação são minimalistas. Veja bem, eu tenho que evitar de cair numa atuação mecânica. Isto é, eu apenas me preocupo em executar o que está no texto, do jeito que está, e não ponho uma verdade, uma vida. A ação interior que nos motiva a ir cada vez mais longe. Veja bem, quando entra alguém que você não gosta, no mesmo ambiente que você está, você começa a explodir uma ação interior tão forte de querer talvez pular no pescoço dessa pessoa, gritar ou mesmo sair. E alguma coisa te motiva a ficar. Essa ação provavelmente vai influenciar até o modo de você dizer cada palavra. Por quê? Ao olhar essa pessoa, você vai remeter algumas lembranças. E isso é importante a gente entender, né? O estopim da lembrança, da imaginação. Como é que eu posso aguçar essa imaginação nesse processo de montagem do personagem? Veja bem que interessante. A ação, ela não nasce do nada. Ela sempre é motivada por alguma coisa. Qual foi as circunstâncias dadas pelo autor que forneceu a minha ação? E eu vou colocar a verdade. Mas como eu ponho verdade? Um erro comum na nossa área é que geralmente a pessoa sente raiva por sentir raiva, sente medo por sentir medo, sente tristeza porque está na sua ação subjetiva que está no texto. O ator sente uma leve melancolia. Mas da onde que surgiu isso? Por que eu sinto isso? É importante nós entendermos como ator a destrinchar essas emoções, esses sentimentos. E nada é por acaso. Uma luta constante há dentro de nós para provar talvez uma simples existência. Para provar que o que eu guardo aqui nessa mala é o suficiente para ir para algum lugar. Mas será que eu consigo resumir tudo que eu tenho dentro de uma mala? E quando a gente fechamos a mala, geralmente a gente para, abre ela e fica abre e fecha, ou a gente para por um instante e começa a imaginar cada coisa que está dentro. E às vezes o que eu guardei aqui pode ser algo tão rancoroso que se alguém for falar comigo, as minhas próximas palavras vai remeter a esse ódio. Não porque eu estou com ódio da pessoa, mas sim porque essas lembranças que estão guardadas aqui são mais fortes para mim. Veja bem,
O diretor, ele vai falar para você caminhar por um lado, caminhar para o outro e passar a sua marcação. Mas quem dá vida a essa marcação é o ator. Ou seja, a ação que vai ser executada é um trabalho do ator interpretar o texto e o diretor, o encenador. Aí ele começa a dar importância. Ou seja, eu não posso sentir raiva por apenas sentir raiva, ciúmes por apenas sentir ciúmes, mas ciúmes de quê? Raiva de quê? A ação é algo importantíssimo para o ator. O tempo inteiro ele está em ação. E um erro comum, às vezes, é achar que a ação só está resultado através da fala. É bom lembrarmos que a fala, ela vem depois do gesto. Os gestos foram construídos e a fala foi um jeito de deixar de um jeito mais simples essa ação. Ao invés de mostrar a ação, eu posso falar. Mas o ator ele tem que aprender a dar significado. No texto que eu passei para vocês, tem várias partes que vocês vão ter que ter significado. Então eu provoco a vocês, qual é a ação interior do seu personagem? O que está motivando ele levantar, a ir atrás da luz, a ver essa infância? O que motiva ele? E aí eu vou um pouquinho mais além ali. Quais são as ações exteriores? Será que eu caminho até aquela mesa porque eu acho bacana ou porque alguém me mandou? Ou na realidade tem uma importância essa ação? Por que eu me aproximo para dizer algo para vocês ou mesmo me afasto? Nada é por acaso. Ao aproximar, eu tenho um significado e ao sair, eu tenho outra. O exercício de hoje é você buscar essas ações dentro do texto e dar significado. Meu nome é André dos Anjos, sou professor de teatro aqui da IMAC de Itapecerica da Serra. E uma boa reflexão e até a próxima aula, usando a imaginação, circunstâncias dadas, a ação. Olha quantas coisas já temos para trabalhar e motivar a nossa mente a ir mais longe, tá bom? Até a próxima videoaula, gente! Thank you.